Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Vocês já enjoaram da minha cara? Bom, eu espero que não, porque a gente tem uma longa jornada aí pela frente, ó, juntinhos, né, gente? Porque estamos aí, já vou ir dando uns recados, assim, estamos com vagas abertas para nossa comunidade, para o nosso curso completo. Então, se você ainda não enjoou de mim, e eu tenho certeza que não tem como enjoar, né, gente? Não de mim, mas do conhecimento, de conteúdo, para quem gosta de aprender, gosta de estudar, não tem como enjoar, né, gente? Porque se a gente está enjoado de aprender, então pode ficar em casa, trancado, não precisa trabalhar, porque já não vale mais de nada a nossa vida, né? Se a gente realmente colocar esse limite aí, não vale. Então vamos entrando, vamos aí já se aconchegando. Hoje a gente vai falar sobre um grande problema que a gente tem ali na diálise, que é o temido peso seco, né? Hoje a gente vai fazer umas continhas aqui, vocês vão ficar expert para calcular o peso seco do paciente, então já vai compartilhando, já manda aviãozinho, vamos entrando, vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, vai chamando, ó, começou a live, bora lá, que hoje vai ser uma aula bem rápida, mas que vocês aí vão sair tinindo em relação a cálculo de peso seco, quanto que a gente põe na máquina, quanto que a gente não põe, o paciente tá assim, tá assado, o que eu faço? Então, bora lá. Vai chamando, vai compartilhando a nossa live. Então,
Estamos com vagas abertas, já temos muitas vagas preenchidas, tá? Já temos muitos alunos novos. Muito obrigada a vocês pela confiança de estarem aí depositando o aprendizado de vocês sobre a minha pessoa. Então, uma responsabilidade muito grande, muito grande. E se você ainda não entrou, né, não entrou para essa turma, tem alguma dúvida, tem algo que está impedindo aí você de tomar essa decisão, digita aqui nos comentários, tá? Eu quero, tá? Se você quer, eu não quero saber se você tem dinheiro para pagar, eu não quero saber se você vai... O que você vai fazer? Se você quer, tem qualquer, mínimo interesse, tá? Digita aqui eu quero para você tirar todas as suas dúvidas aí com a gente, né? Caso tenha aí alguma dúvida que você quer perguntar ali no particular, digita que eu quero, que a gente vai chamar você, tá? Para você bater esse papo aí com a gente, tá? Então, aproveite que as vagas estão abertas, últimos momentos aí, talvez para elas se encerrarem, não percam essa oportunidade, tá? Então, hoje, gente, eu tô aqui no meu quadro branco, vocês perdoem a letra, porque eu não sou médica, né? Os nossos colegas médicos têm a letra um pouquinho mais difícil, mas eu vou falar para vocês uma coisa, que de uns anos para cá, né, a gente fazia muito relatório. Hoje em dia é tudo um sistema, né? Tudo maravilhoso, a gente digita e tá tudo pronto. Mas antigamente a gente tinha que evoluir paciente, um por um, né? 200 e tantos pacientes. E aí eu fui adquirindo não uma preguiça, mas uma falta de paciência para escrever bonito. Tinha a letra, sempre tive a letra bem bonitinha ali durante faculdade, ensino médio, mas depois de um tempo essa letra foi ficando assim, ó, mistura a letra de cursiva com letra de mão, então a gente vai misturando, tá? Então hoje aqui, vocês fiquem aqui comigo, a gente vai falar sobre peso seco. Então comenta aqui para mim se vocês sabem o que é peso seco, tá? O que é o peso seco, né? O nosso paciente chegou para dialisar, ele tem então um peso seco. Então tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Comenta aqui para mim o que é o peso seco. É o peso que ele chega? É o peso que ele vai embora? É o peso... qual que é o que é então o peso seco? Tá? Então a gente vai falar, tá dando para ler direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Já vão me dando aí esse retorno. Tá? Então, o que é... Vocês sabem... Ó, ficou bonito, hein? Se vocês sabem o que significa peso seco, tá? Então, quero saber de vocês. Então, muita gente sabe, né? Isso mesmo, peso de saída do paciente, é o peso que o paciente se sente bem. Então, tudo isso está relacionado, tá, ao peso seco. Então, eu vou ir... apagando, e a gente vai então conversando. Então, o peso seco realmente ele é tudo isso. É o peso que o paciente, né, ele está bem, né? É o peso que o paciente ele se sente bem. É um peso onde o paciente ele não tem edema, tá? É o peso onde o paciente ele não tem edema. É o peso que o paciente não tem falta de ar. É o peso que o paciente não tem cãibra, tá? Então, é o peso que o paciente ele não tá tendo cãibra na diálise. É o peso que o paciente ele nem tá muito hipertenso. Ele não está muito hipertenso e nem hipotenso. Tá? Então, basicamente, aí o nosso paciente, esse peso tem que proporcionar isso para o nosso paciente. O paciente ele tem que ficar bem, o paciente ele não pode estar com edemas, o paciente também não pode estar tendo cãibras, o paciente não pode nem estar muito hipertenso e nem fazendo hipotensão. Então, é fácil, gente. Coloca para mim aí, é fácil a gente achar o peso seco do paciente? Não é fácil, tá? Não é fácil a gente achar o peso do paciente, porque, gente, as coisas variam. Então, tem semana que o paciente está comendo super bem, está se alimentando bastante
e tá engordando, tá? E aí o peso seco dele sobe porque ele ganhou gordura, ele ganhou massa muscular, tá? Então o peso ele não é algo fixo forever, né? Não é para sempre que esse paciente tem o mesmo peso, tá? E tem semanas, por exemplo, que o paciente ele não está muito bem, às vezes está com alguma infecção e aí o paciente ele vem emagrecendo, tá? E esse emagrecimento faz com que o peso seco dele também, tá, se altere. E aí precisa muito de uma avaliação multidisciplinar do médico, do enfermeiro, da nutricionista, do técnico de enfermagem, em estar avaliando individualmente e diariamente aí a diálise do nosso paciente. Então, a gente já sabe que o paciente ele tem que estar tudo isso para estar dentro do peso seco dele, tá? E aí, então, se o meu paciente, né, engorda ou emagrece, a gente precisa avaliar. Então, durante a diálise ali, o paciente, né, toda diálise, ele está fazendo hipotensão, tá? Ele está tendo cãibras e a gente tem, por exemplo, vou trabalhar aqui com um númerozinho mais redondo, tá? O paciente, ele tem, então, como peso seco 70 quilos, tá? Então, o paciente que tem o peso seco dele já pré-estabelecido depois, né, de algumas sessões de diálise. Então, quando o paciente ele chega para dialisar, tá? Nas primeiras sessões a gente não consegue ainda estabelecer o peso seco dele, porque a gente precisa observar. Então, o paciente chegou ali de uma internação, vai iniciar a diálise, às vezes o paciente está 10 quilos acima do peso ideal para ele, tá? Então, essa retirada ela precisa ser gradual, gradativa, um pouquinho por dia. Tá? Então, a gente não vai chegar no peso seco do paciente, né, quando ele inicia ali a terapia, de uma vez, tá? Porque a gente corre o risco de ter milhões de intercorrências, tá? Então, aos poucos, a gente vai tentando baixar. Então, às vezes o paciente chegou para dialisar, tá com 95 quilos. E depois aí de, sei lá, umas 10 sessões de diálise, a gente já conseguiu enxugar quase 20 quilos do nosso paciente. Isso é possível. Se ele fizer a dieta dele certinho em casa e não continuar ganhando muito peso, é totalmente possível a gente baixar às vezes 10 quilos nas primeiras sessões de diálise do nosso paciente. Mas como eu disse, isso é gradativo, a gente não pode fazer isso de uma vez, tá? Então o paciente ele chegou com 70 quilos e é um paciente que está fazendo hipotensão, é um paciente que está tendo cãibra toda a diálise. Então eu acho que o peso seco do meu paciente mudou. E realmente é possível que tenha mudado. Pode ser que esse paciente tenha engordado um pouquinho, tá? Então, de 70, aí a gente vem, eu vou ajustar então o peso seco do meu paciente para 73 quilos. Eu posso, tá? Então coloca aí para mim, eu posso aumentar o peso seco do meu paciente em 3 quilos de uma vez? A gente vai ajustar, e o médico quer ajustar o peso seco, vai observar como esse paciente está saindo, e aí eu já vou lá e já falo, não, doutor, o peso do paciente ali, certeza que é 73 quilos, porque... Então, assim, esse aumento, tá, gente, ele precisa ser também de pouquinho em pouquinho para a gente não perder a mão, tá? Então, tudo na diálise, ela precisa ser analisada e de forma bem criteriosa, tá? Então, normalmente a gente vai subindo o peso seco desse paciente de meio em meio quilo, por exemplo. Então, assim, o peso seco é 70, o paciente chegou com 74 quilos. Então, ele ganhou 4 quilos, né, a diferença, ele ganhou 4 quilos da sessão em relação ao peso seco dele, tá? E aí, nessa diálise, a gente programou, então, 4 quilos para esse paciente remover. Chegou no final da diálise, esse paciente teve hipotensão, teve cãibra, e aí ele saiu, por exemplo, com 70 quilos e 800. Então, ele saiu com 70 quilos e 800. Então, a gente já sabe que o peso seco dele provavelmente mudou, porque ele não conseguiu sair no peso ideal, tá?
e a gente então precisa fazer esse ajuste. Então a gente vai comunicar ao médico, né, doutor, o paciente fez hipotensão, o paciente está tendo cãibra, né, o que a gente vai fazer? Aí o médico ele vai avaliar. Ó, na primeira sessão da semana ele saiu com 70.800. Na segunda sessão da semana ele saiu com 70,5 kg. Na terceira diálise da semana ele saiu com 71 quilos. Então a gente viu que esse paciente em nenhuma sessão da semana atingiu o peso ideal para ele. Tá? Então, depois disso, né, depois de uma avaliação de pelo menos aí uma semana, né, de tentativas, o médico vai vir e vai ajustar então o peso desse paciente. Então observou, ele começou a sair entre 70 e 800, 71, 70,5, pode ser que esse médico então suba 1 quilo, tá? O peso seco do paciente. Então, a partir da próxima semana, o peso seco do meu paciente vai ser 71 quilos. E aí, a gente vai fazer os cálculos em cima disso. Então, gente, o peso seco, ele é totalmente individualizado, tá? E precisa ser observado. Taxa de ultrafiltração. Então, o que a gente precisa saber para... Às vezes, o médico vai demorar para passar visita, o enfermeiro vai demorar. Então, a gente tem que ter uma noção do que a gente vai programar, tá, na máquina do nosso paciente. E lembrando, tá, gente, que essas aulas da imersão vão todas para dentro da comunidade. Então, os alunos sempre me perguntam, professora, essa aula vai para a comunidade? Todas as aulas que a gente teve da imersão irão para a plataforma. Então, a gente coloca aqui, né, comunidade mais curso completo. Dentro do curso completo, a gente tem mais de 80 aulas. Então, vocês vão ter que, ralar muito, muito, muito. Certificado aí de 180 horas. A gente teve um upgrade aí nas horas do nosso certificado de 180 horas. E tem muito conteúdo. Então, essa aula aqui de peso seco, a gente tem uma aula de peso seco lá, mas essa aula aqui depois vai para a plataforma. As aulas da semana aqui anterior, todas vão para a plataforma, porque não vai ficar salvo aqui, tá? Então, esses conteúdos mais densos, com mais informação, vão para dentro, tá, da plataforma. E vocês não podem perder, vou aproveitar e dar o recado de novo, que mais gente entrou, que as vagas estão abertas. Então, para você que já se tornou aí nosso aluno, parabéns, tá? A gente vai logo já marcar nossa aula aí, inaugural da turma 7, olha só, já estamos na 7ª turma, a gente vai fazer aula de boas-vindas aí para vocês, mas para quem ainda não entrou, tá com alguma dúvida, algo que ainda não conseguiu aí te convencer de participar da nossa comunidade, adquirir, né, esse conhecimento, digita eu quero, comenta aqui nos comentários eu quero, que a gente vai te chamar no direct. E aí você vai tirar suas dúvidas. Se é valor, né? Se é preço, porque o valor realmente é o que vem agregado ao curso. Se é o preço, se é a forma de pagamento. Tem alguma dúvida sobre o que tem dentro do curso, vocês não podem perder. E lembrando, né, gente, que hoje em dia, pra gente sair, às vezes, para comer alguma coisa, a gente gasta uma fortuna. E dentro da comunidade, a gente é menos de R$50 por mês. Então, é menos um lanche que você deixa de comer, às vezes, no final de semana, ou uma pizza, muito mais barato que uma pizza, né, gente? Porque aqui, pelo menos, as pizzas não tem pizza menos de R$90 por uma pizza que a gente vai comer hoje e amanhã nem lembrar dela, tá? Então, todo esse conhecimento vocês vão ter por muito tempo aí disponível para vocês não perderem nenhuma informação por menos de R$50 por mês. Então, gente, comenta aqui, eu quero, você não vai estar comprando nada se você comentar, mas você vai estar recebendo as nossas informações. Então, digita aqui, eu quero, para você ficar por dentro e aproveitar, porque as vagas podem acabar a qualquer momento, tá? Então, gente, vamos lá. Nosso paciente, como a gente vai calcular, então, o peso seco dele? Eu vou pôr aqui do ladinho, então, peso seco, 71 quilos, tá? O paciente chegou para dialisar hoje, então, o peso dele de chegada. Ele chegou com 74.700. Tá. Diferença, então, do peso seco para o peso de chegada é o volume de UF que a gente vai precisar, então, no mínimo, remover esse paciente. Então, de 71 para 74.700, esse paciente ganhou 3,7 kg.
Ah, mas isso é gordura? Não, de um dia para o outro a gente não come tanto assim que vai acumular isso de gordura, tá? Por isso que a gente fala, né, a gente tenta mostrar para o paciente que realmente isso é líquido, porque tem pacientes que têm muita resistência, né, gente, para remover esse volume. Então a gente tem que mostrar para ele que de um dia para o outro a gente não ganha, é impossível se ele comer um boi inteiro que ele vai engordar isso, tá? E isso é líquido que vai ficar retido e se a gente não remover, esse paciente vai ter muitas intercorrências. Tá? Então ele pode ter um edema agudo, ele vai ter falta de ar, ele vai ficar com os membros edemaciados, inchados, então ele precisa remover. Mas aí a gente precisa lembrar que a gente tem o Prime, que é infundido no paciente quando ele é ligado e desligado, tá? Comenta aqui para mim que eu quero saber quanto que vocês usam de Prime adicionado aí ao peso do paciente. Então aqui normalmente a gente coloca 500 ml, porque ligamos o sistema, todos os pacientes com o sistema fechado, que é quando a gente conecta as duas linhas e aquele soro que está dentro do sistema é infundido no paciente. Mas aí esse soro a gente vai remover junto com o peso que ele ganhou. Tá? Então aqui a gente adiciona 500 ml. Tá? Então aqui tem 500 ml, tá? Do Prime. Então é 3.700, tá? Com 500 ml de Prime. Tem lugar que usa 300 ml, por exemplo. Ou então pode ser que você não saiba nem o que é Prime, né? Então Prime é esse volume que a gente infunde no meu paciente. Então aqui, para eu chegar no 71, eu preciso remover aquilo que ele ganhou, 3.700, mais os 500 ml de Prime. Então, 3.700, a gente vai ter um total aí de 4,2 kg de UF total do meu paciente. Tá? E aí aqui a gente consegue, então, ter uma diferença entre a UF efetiva e o UF total. Tá? Então, a UF aqui total é 4.200. Para eu ter, então, uma UF efetiva de 3.700. Deu para entender? Gente, o UF efetivo é aquilo que eu realmente vou remover do meu paciente. Porque eu vou colocar 4.200 e o meu paciente ele não vai sair com menos de 71 quilos, porque eu vou estar removendo aquilo que foi infundido. A mesma coisa, tá? É quando a gente vai dialisar o paciente na UTI, tá? Comenta aqui se vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando, ou se eu estou falando grego, tá? O UF efetivo e o UF total são coisas diferentes, tá? Então, a UF efetiva é aquilo que eu realmente quero remover do paciente. E a UF total é tudo o que vai ser infundido. Então, por exemplo, o paciente tem 70 quilos, ele vai receber aí, então, 500 de Prime, mais 3.700, tá? De UF, e, por exemplo, ele vai fazer uma diálise sem heparina, tá? E aí eu vou ter que lavar o sistema dele ali com 100 ml de soro pelas 3 horas, tá? Então, eu tenho 100 ml de soro com 2 horas e meia, 100 ml de soro com 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora, meia hora, mais 500 ml. E eu quero que meu paciente saia com 70 quilos de novo, tá? Então, ele ganhou, ele chegou com 73.700 e eu preciso incluir, então, mais 1 quilo desse paciente. A UF efetiva é os 3.700, que é o que ele está acima do peso seco dele. Porém, a UF total é tudo isso. É 4.700. Certo? Então, o que eu quero remover? Porque isso aqui, ó, eu não quero tirar 1 quilo a mais do meu paciente do peso seco dele, porque ele está no peso seco ideal, tá? Então, eu preciso saber que a minha UF efetiva é diferente da minha UF total.
E eu saber que na UF total eu preciso acrescentar tudo aquilo que eu estou infundindo no meu paciente, mas eu não quero que ele saia abaixo desse peso, tá? Então, parece ser algo muito difícil, tá? Muito confuso, mas não é. Então, a UF efetiva é quanto eu preciso que ele chegue no peso seco dele, tá? E a UF total é tudo aquilo que eu estou usando. Então, às vezes, por exemplo, tá meio quilo de Prime, 3.700 de UF, 500 ml para lavagem, mais 250 ml de manitol, mais 600 ml de hemoconcentrado. Então, tudo que vai sendo infundido, ela entra na UF total do meu paciente, tá? Mas realmente, a efetiva é aquilo que eu quero que ele perca. Então, não adianta eu colocar esses 4.700 e não lavar o meu capilar ali com 500 ml de soro a cada 1 hora, a cada 30 minutos. Porque senão eu vou tirar do peso seco desse paciente esse meio quilo. Tá? Então, tudo aquilo que for infundido, ele realmente precisa ser infundido para que ele entre aqui na minha UF total. Deu para entender? Comenta aqui se vocês entenderam ou não. Né? A gente sabe que a enfermagem a gente não é um jogo de números, né? Mas a gente precisa estar por dentro, tá, dos números, porque a gente precisa entregar uma diálise aí eficiente para o nosso paciente, tá? E muitas vezes quem faz esse primeiro cálculo ali na máquina somos nós da enfermagem, é o técnico de enfermagem a hora que liga o paciente, é o enfermeiro a hora que passa a visita. A UF é uma prescrição, tá? O peso que o paciente vai remover é uma prescrição médica, tá? Mas às vezes até ter esse ajuste é a gente que coloca. Tá? Então saibam que você vai ter que saber qual que é o peso seco do paciente, quanto que ele ganhou. Então, a gente precisa ter algum lugar onde a gente tem essa informação e sempre lembrar de acrescentar o Prime que vai ser usado ali, 300 ou 500 ml, o que for protocolo aí na instituição que vocês trabalham. Que bom que vocês conseguiram entender um pouco. Eu sei que muita gente realmente fica um pouco confuso, mas que essa dúvida, que vocês não saiam daqui com essa dúvida, certo? Bom, é isso. Eu falei que a aula hoje ia ser rápida e objetiva, tá? As vagas estão abertas, como eu já disse, vou reforçar de novo, tá? São aí as últimas vagas, porque muitas delas já foram preenchidas. Então, se você ainda tem interesse em saber mais, tá? Nem que não seja para comprar agora, mas você quer saber mais, digita aqui nos comentários, eu quero, para você receber essas informações. Lembrando, gente, que a gente não tem previsão de quando vai abrir as vagas de novo, então aproveita, entra para essa turma, venha adquirir mais conhecimento, mais informação, se tornar um profissional diferenciado, um profissional que tenha mais chances, né, de novas oportunidades de emprego aí no lugar que você sempre quis, mudar de área, às vezes está cansado de trabalhar os domingos, quer vir para hemodiálise para descansar os domingos, ter mais tempo com a sua família. Então, não percam essa oportunidade de se aprimorar, né, de adquirir mais esse conhecimento, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente, ninguém tira. E é isso, então comenta que eu quero, se organiza aí, menos de R$50 por mês, tá? É muito barato, eu sei que cada um tem a sua prioridade, tem as suas coisas aí, mas invista em você, invista em conhecimento, abre mão de alguma coisa que às vezes é tão supérfluo, né, que dá pra gente viver sem, pra, né, adquirir um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Bom, então a frase que eu quero deixar, né, com vocês hoje é: permita-se viver a sua melhor versão. Então, a gente está em constante crescimento, em constante aprendizado, e eu tenho certeza que existe uma versão muito melhor do que essa que você está vivendo hoje, do que eu estou vivendo hoje. Então, que a gente se permita, que a gente se dê a oportunidade de viver a nossa melhor versão, para a gente, né, conquistar tudo aquilo que a gente, né, tanto sonha, tanto planeja. Então, que você se permita viver a sua melhor versão. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente se vê dentro da nossa comunidade. Então, eu quero todo mundo dentro da comunidade. Vou escrever em letra grande aqui. Tá? Deixa eu pegar na sua mão. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ser sua mentora, né? Sua amiga. Ajudar vocês a serem aí os melhores profissionais.
porque é isso que a gente precisa, de profissionais capacitados, que gostem, que amem daquilo que fazem. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje, acompanhou toda a nossa imersão, assistiu essa aula aqui, você também quer ser a melhor versão todos os dias, para você, para o seu paciente, né, para sua família, para os seus amigos. Então, que você seja essa melhor versão. Obrigada, um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, então, ó, digita aqui, ó, comenta aqui, eu quero, que a gente vai te chamar para tirar todas as suas dúvidas e a gente se vê então dentro da comunidade.